Jesus, nós te agradecemos por esse lugar, te agradecemos por esse momento. Te agradeço, Jesus, por cada pessoa que está aqui, porque nós já podemos sentir essa presença. Nós sentimos essa presença no nosso coração. Nós sabemos que esse não é apenas um dia da nossa rotina, mas por o Senhor estar aqui, nós sabemos que é um dia de sobrenatural, um dia de transformação, um dia que o Senhor vai mudar os nossos corações, a nossa mente. E por isso eu te entrego cada coração e cada mente que está aqui. Que o Senhor venha tirar tudo, toda preocupação, tudo que possa impedir que nesse momento nós transformemos a nossa mente. Tudo que venha impedir que o Senhor venha de verdade guiar o nosso coração, as nossas ações nessa noite. Te peço que nessa noite o Senhor distribua dons espirituais, visões, que cada pessoa que venha ser usada por Ti como o Senhor quiser. Muito obrigada, porque eu sei que o Senhor já está fazendo coisas grandes nesse lugar, desde o início do culto. Nós cremos e nós sentimos essa presença aqui. Muito obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém. Boa noite. Você pode se assentar. Eu queria que você abrisse comigo em Filipenses 4. Sabe, quando eu era mais nova, eu nunca fui uma pessoa muito preocupada, sabe? De andar sempre preocupada, sempre ansiosa, sempre com medo. Mas com o tempo, a vida foi passando, as situações difíceis foram aparecendo e eu me tornei uma pessoa que me preocupava muito. E eu tenho certeza que se eu pedir para você contar algo que você tem o porquê se preocupar, você vai saber algo para me falar. Porque todos nós temos preocupações. Hoje eu queria falar com você sobre paz inabalável. E ter paz inabalável não significa que nada de ruim vai acontecer na sua vida. Eu não estou aqui para dizer que você não deve... que você não tem coisas difíceis, que você não está passando por situações complicadas na sua vida, mas eu vim aqui falar um pouco sobre quem Jesus é. E por conhecer quem Jesus é, é impossível você não ter uma paz inabalável no seu coração. Então, a Bíblia diz em Filipenses 4, uma coisa que a primeira vez que eu li, eu fiquei apavorada. Eu fiquei pensando, não é possível que a Bíblia realmente está falando isso. E está me dizendo que isso é possível. Em Filipenses 4... 6, diz o seguinte: não andeis ansiosos por motivo algum. Pelo contrário, sejam todas as vossas solicitações declaradas na presença de Deus, por meio de oração e súplicas, com ações de graças. E a paz que ultrapassa todo entendimento guardará vosso coração, os vossos pensamentos e em Cristo Jesus. Então, a Bíblia não está dizendo aqui que, tudo bem, você pode ficar ansioso porque você foi demitido, porque você pode ficar preocupado com isso, porque é uma situação ok de você ficar preocupado. Ou você tem um problema na sua família, tudo bem você ficar preocupado, é um problema na família, sabe? Não, a Bíblia não está dizendo isso. A Bíblia diz, não fiquem ansiosos por coisa alguma. O que isso quer dizer? Que não importa o que você esteja passando, você não pode ficar preocupado, você não pode ficar ansioso. Isso é um mandamento. Então, a minha vida inteira foi repetido isso para mim. Nós, como cristãos, não podemos ficar ansiosos, nós não podemos ficar preocupados, nós não podemos ter medo. Mas, por muito tempo, eu fiquei, ok, eu sei que eu não posso ter medo, eu sei que eu não posso ficar preocupada. Mas e aí? Como eu faço isso? Porque o sentimento está aqui. Não é que o sentimento vai deixar de existir de um dia para o outro. Mas a palavra de Deus diz o que nós temos que fazer. Por muito tempo na minha vida, eu fiquei esperando alguma coisa acontecer para eu mudar aquilo. Exemplo, eu estou muito triste com uma situação. Então, em vez de eu ir para a palavra e falar, ok, eu estou triste, o que a Bíblia me diz para fazer quando eu estou triste? Não. Eu esperava alguém vir orar por mim. Eu esperava alguém me dar um conselho. Eu esperava alguém fazer alguma coisa. Isso pode acontecer. Alguém pode orar por você, alguém pode te dar um conselho incrível que vai mudar a sua vida, mas a coisa mais importante para a resolução das nossas questões precisa ser a palavra de Deus. A palavra de Deus é a resposta para qualquer coisa na nossa vida. Então, quando eu li esse capítulo, eu entendi que a Bíblia nos diz, a Bíblia nos dá o passo a passo para que a gente não fique ansioso, nem preocupado, nem com medo em nada na nossa vida. A Bíblia nos dá o caminho para ter a paz inabalável. E a primeira coisa que a Bíblia diz, a primeira coisa que nós precisamos fazer para ter essa paz inabalável, está no verso 4. Diz, alegrai-vos sempre no Senhor.
Eu e você, para alcançar a paz inabalável, nós precisamos nos alegrar no Senhor. E, ok, como eu me alegro no Senhor? Eu quero contar um testemunho para você. Em 2020, antes de começar a pandemia, na verdade, todo ano, eu tenho uma meta com Jesus, que antes de começar cada ano, eu faço uma lista de coisas que eu quero cumprir, que eu quero ter com Jesus. Então, eu escrevo lá tudo, não só relacionado a Deus, relacionado à igreja, mas relacionado a tudo na minha vida. Então, sempre, desde novinha, assim, eu pegava e escrevia uma lista. Eu quero ler 50 livros no ano. Eu quero ir em todos os cultos. Eu quero fazer isso. E quando chegou 2020 e começou a pandemia, parecia que estava tudo dando errado. E quando eu escrevi essa lista, todo mês eu olhava lá para ver o que Deus já tinha cumprido. Então, no final de janeiro, eu olhava a lista e falava, uau, Deus já cumpriu isso, Deus já cumpriu isso, Deus já cumpriu isso. E eu ia riscando até o final do ano. Quando começou 2020, eu me recusei a abrir. Em nenhum mês eu me recusei. Eu falei com Deus, eu não vou abrir. Porque a gente está no meio de uma pandemia, eu estou dentro de casa, eu não posso ir para a igreja, eu não posso fazer nada. Como vão se cumprir as coisas que eu anotei? Se a minha situação, o visível, diz que não tem como isso acontecer. Então, os meses foram passando e eu não abri a lista. Falei, se eu abrir a lista vai ser só para chorar, entendeu? Porque não faz sentido. E quando chegou dezembro, ia ter alguma coisa na igreja que eu ia falar, ou que eu ia falar com alguém, não lembro direito o que era, mas Deus falou comigo, eu preciso que você abra a sua lista. Eu preciso que você abra. E eu fiquei, Deus, eu não vou abrir. Eu não vou abrir porque eu sei que eu vou me frustrar, porque 2020 foi um ano horrível. Tipo, não tem nem o que eu riscar lá da lista de metas. Mas Deus falou, eu preciso que você abra essa lista. E quando eu abri a minha lista, Deus falou, eu quero que você pegue um papel e você vá riscando tudo o que aconteceu. Eu fiquei, tá bom, vou pegar a caneta só para deixar aqui de enfeite. Na hora que eu abri a lista, eu li a primeira coisa e Deus me perguntou, e aí, Milena, se cumpriu? Eu, cumpriu. E eu risquei. E aí eu fui para a segunda coisa e Deus falou, e aí, Milena, se cumpriu? E eu, cumpriu. E eu fui fazendo isso. Quando eu cheguei no final, todas as coisas que eu tinha anotado tinham se cumprido. Independente da pandemia, independente da minha visão sobre 2020, Deus fez. E o que eu comecei a fazer? Eu pegava aquela lista e colocava em todo lugar. Sempre que eu estava triste, sempre que eu estava preocupada, eu olhava aquela lista e aquela lista me encorajava, porque eu olhava para o que o Senhor já fez. Então eu ficava, gente, o Senhor já fez isso. É claro que Ele vai cuidar dessa situação. Se Ele cuidou dessa situação, essa agora não tem por que eu ficar com medo. Então, essa lista me ajudou a me alegrar no Senhor. E todo momento que eu ficava triste, essa lista era um incentivo para que eu me alegrasse no que o Senhor já fez. Então, você talvez não tenha uma lista, mas se eu te perguntar o testemunho do que o Senhor já fez na sua vida hoje, eu tenho certeza que você vai ter 1000 coisas para me falar. Mas, às vezes, a gente está tão ocupado com a rotina, com as nossas próprias... Quando você sair desse culto, comece a pensar no que o Senhor já fez por você. E nos momentos difíceis, é para isso que você vai olhar. Você não vai olhar para a situação, você não vai olhar para a coisa ruim, você não vai olhar para o que vir. Nesse novo ano, você tem um ano inteiro para se portar diferente nas situações. Então, quando alguma situação difícil, quando algo acontecer, olhe para a lista da sua vida. O que o Senhor já fez por você. Eu tenho certeza que Ele já fez muita coisa. E quando eu olhava para a Bíblia, quando, por exemplo, os discípulos... Estava uma multidão querendo comer, eles precisavam alimentar uma multidão, e Jesus estava lá. E uma coisa que me deixa apavorada quando eu leio essa passagem é que eles queriam mandar a multidão embora. Uma multidão chega com fome, eles tinham visto os milagres de Jesus, eles conheciam quem Jesus era, os milagres que eles tinham feito, e eles queriam mandar a multidão embora. Assim, eles querem comida, não vai dar, melhor mandar eles ir embora. E eu leio isso e eu fico assim, gente, eles esqueceram que Jesus estava lá. Era só falar assim, e aí, Jesus, como é que a gente vai resolver? Mas eu acredito que eles ficaram preocupados. Eles viram, a gente pensa, não consegue imaginar uma multidão, né? Mas imagina uma multidão na sua cabeça. Uma multidão para ser alimentada. Imagina a preocupação desses discípulos. Do nada chegou uma multidão para ser alimentada e eles não tinham quase nada para alimentar essa multidão. Então a preocupação veio. Mas se eles tivessem confiado em quem Jesus era, eles não precisavam ter ficado preocupados. E quando a gente olha isso, a gente pensa... Como eles não olharam para quem estava do lado deles. Mas em quantas situações nós esquecemos quem está do nosso lado. Nós esquecemos de quem Deus é, o que Ele já fez por nós. Então, quando qualquer coisa, pensamento ruim vier, nós precisamos nos lembrar do caráter de Deus. De quem Deus é e do que Ele já fez por nós. Uma coisa que
eu aprendi aqui na igreja, que mudou completamente a minha vida, é que a cruz, ela não me traz só perdão dos pecados. Eu sempre olhei a cruz como apenas perdão dos pecados. Claro que é uma coisa incrível, mas eu olhava a cruz como perdão dos pecados. E aqui na igreja eu aprendi que a cruz não é apenas isso, mas é a cruz, o sacrifício do Senhor nos traz cura. Então, quando alguma coisa ruim está comigo, se eu estou preocupado sobre o ano que vai vir, então eu olho para a cruz. O sacrifício de Jesus já foi suficiente. Qual que era a maior coisa que você precisava vencer? Deus já venceu por você. E a segunda coisa que nós precisamos fazer para ter a paz inabelável é apresentar nossos pedidos a Deus. No verso 6 diz assim: pelo contrário, sejam todas as vossas solicitações declaradas na presença de Deus, por meio de oração e súplicas com ações de graça. Quando eu me converti, eu sempre achava que eu estava pedindo demais. Eu começava a oração, falava: Deus, obrigado pela minha família, abençoa não, Deus, obrigado pelo meu dia. E eu ficava irritada quando eu já começava assim, pedindo alguma coisa, porque eu ficava assim: ai, eu não posso pedir nada, Deus é tão maravilhoso, Deus é tão, sabe? Eu não sei se você tem esse questionamento, mas eu sempre achava que que eu não podia pedir para Deus, porque era uma coisa, eu só devia agradecer por quem Deus era, mas Deus é nosso Pai. Então, às vezes nós precisamos de algo e a gente fala com 1000 pessoas. Nós conversamos com 1000 pessoas, pedimos conselho para 1000 pessoas, mas nós esquecemos de levar isso em oração. E, na verdade, isso é o que a Bíblia nos diz que nós devemos fazer. Você está preocupado? Leve isso a Deus. É exatamente isso que a Bíblia diz. Então, a Bíblia diz que nós devemos ser casa de oração. Isso não significa que você precisa só fazer as orações, tipo, antes de comer, antes de dormir, mas ter uma vida de oração. Está fundamentada a sua vida na oração. Então, apresentar nossos pedidos a Deus, levar isso, não é apenas sobre, em algum momento, você passar uma dificuldade e orar sobre aquilo, mas é sobre você ter realmente uma vida de levar tudo o que você está sentindo, tudo o que acontece a Deus. E quando, umas semanas atrás, eu tinha um seminário da faculdade e eu estava muito nervosa, porque todos os meus outros colegas tinham apresentado esse seminário online. Então, online, gente, quem já teve aula online, é muito fácil, né? Coloca lá a webcam, fica lá falando, qualquer coisa é só olhar para o rascunho que está aqui, né? Presencial não tem como, porque a pessoa está lá olhando para você, igual você está aqui olhando para mim agora. Então, aquilo começou a me dar um nervoso, uma preocupação. Eu lembro que eu comentei com a minha mãe, eu falei: mãe, eu vou desmaiar no meio da apresentação, entendeu? É isso que vai acontecer. Mas, quando eu estava no ônibus, eu lembrei dessa passagem. Levem seus pedidos a Deus. E eu fui orando sobre isso, mas eu não fui orando para Deus assim: Deus, e agora? Acabou. Não, eu fui orando: Deus, eu sei, se eu confiar em Ti, você vai acalmar meu coração. Eu sei que o Senhor está comigo. Eu sei que... E eu fui declarando a palavra, levando o meu sentimento a Deus, que eu estava preocupada com aquele trabalho. E até aí tudo bem. E o meu coração já estava muito em paz. Aquela oração já mudou totalmente o meu coração. Mas quando eu desci do ônibus, eu estava andando lá no Rio, né? E uma mulher aleatória me parou na rua e me deu um bilhete que estava enrolado. E eu peguei aquele bilhete. Primeira coisa, eu fiquei com medo, né? Porque no Rio de Janeiro, eu fico vendo a reportagem, eu peguei assim: eu tenho certeza que eu vou abrir esse negócio, eu vou cheirar assim, ó, eu vou desmaiar e ela vai me assassinar. Foi a primeira coisa que eu pensei. Mas eu fui andando com aquele papel para a faculdade, meio sem saber se eu abri ou não, meio sem entender, porque eu nunca vi aquela mulher na minha vida. Eu estava numa cidade que eu praticamente não conheço ninguém, então não fazia sentido. E aí eu lembro que antes de chegar na porta da faculdade, eu resolvi abrir. E na hora que eu abri, estava escrito assim: não fique com medo, eu sou contigo. Era exatamente aquilo que eu estava sentindo. Aquela mulher, ela não me conhecia, não tem como ser coincidência. E na hora eu fiquei assim, eu fiquei em choque. Eu fiquei: ai, gente, eu sou a filha preferida de Deus mesmo, entendeu? Não tem como, desculpa. Quem recebe um bilhete antes de apresentar o seminário? E aí eu lembro que quando eu cheguei na faculdade, as minhas amigas olharam para mim e falaram assim: o que é isso que você está na mão? Eu falei assim: ah, então, Jesus me deu um bilhete. Elas: quê? Como assim? Essa menina, ela não bate bem. E eu expliquei para elas. Eu falei exatamente o que aconteceu para elas. Eu falei: eu estava muito nervosa por causa do seminário. Orei sobre isso. Jesus me entregou um bilhete para me acalmar. Foi isso que aconteceu.
E as minhas amigas da faculdade, elas falaram, uau. Eu lembro que teve especificamente uma menina que falou, uau, nessas horas eu chego a acreditar que Jesus existe. O que isso quer dizer? Por que eu estou contando isso para você? Porque o fato de eu entregar a Deus e ter paz no meu coração não influenciou só a minha vida naquele dia, mas a vida das pessoas que estavam ao meu redor. Então, quando você tem paz no seu coração, quando você tem uma paz inabalável, aquilo não serve só para você, mas serve para as pessoas que estão ao seu redor olharem e falarem, gente, como assim ela está calma nessa situação? Como assim? Está tudo pro alto e essa pessoa, ela ainda acredita em Deus, ela está firme, ela está em paz, sabe? Foi o que aconteceu. Então, nós precisamos apresentar os pedidos a Deus e descansar. A Bíblia fala sobre descanso. E o que significa você descansar? Quem aqui, levanta a mão, quem aqui já quebrou o celular? Já quebrou a tela do celular? Gente, todo mundo. E quando você quebra a tela do celular, o que você faz? A primeira coisa que você faz. Eu acredito que a maioria aqui você não pode ficar sem seu celular, entendeu? A maioria aqui não fica uma semana sem celular, que eu sei. E aí, o que você faz? Você precisa levar para alguém para consertar, porque você não pode ficar sem celular. E aí, você leva seu celular lá, deixa lá e vai embora. Agora, eu quero que você imagine uma situação comigo. Imagina se você chegasse lá para consertar seu celular, chegasse para a pessoa e falasse, olha, eu vim aqui, meu celular quebrou, eu preciso que você conserte. Mas eu estou muito preocupada com esse celular, porque eu preciso muito dele. Então, eu trouxe um colchonete, eu vou colocar aqui do seu lado, enquanto você conserta, eu fico aqui olhando. O que você acha? O que a pessoa da loja ia achar de você? No mínimo, ele ia te achar louco. Como assim? Quem traz um celular para consertar e coloca um colchonete e dorme na loja para olhar outra pessoa consertar? Não faz sentido. E aí, por que você deixa o celular lá e vai embora para casa? Porque você sabe que a pessoa vai consertar. Você sabe. Você não deixa lá sem convicção. Se você não tivesse convicção, você não deixava. Então, nós precisamos ser assim em relação a Deus. Nós precisamos ter convicção. Você precisa ter a convicção de que Ele sabe cuidar de você. Aleluia. Ele sabe quem você é. E assim como a pessoa que sabe com certeza consertar o seu celular, Deus sabe com certeza cuidar de você nas situações da sua vida. Independente do quão difícil ela pareça ser. Eu sei que talvez você está ouvindo falar aqui e você pense, tá, mas você não sabe o que eu estou passando. Sim, mas Deus sim. Deus sabe exatamente como cuidar disso. E por isso que você precisa se alegrar no Senhor e apresentar os seus pedidos a Deus. A terceira coisa que nós precisamos fazer é meditar em coisas boas. O verso 8 diz, concluindo, caros irmãos, absolutamente tudo que for verdadeiro, tudo que for honesto, tudo que for justo, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, nisso pensai. Eu lembro de um dia que eu estava fazendo discipulado com a Gisele, e esse dia ficou marcado na minha mente, porque eu falei com ela, Gisele, eu estou pensando sobre isso e tal, eu sei que eu estou errada, mas eu estou pensando sobre isso. E ela virou para mim, eu esperava uma resposta muito filosófica, entendeu? Mas ela olhou para minha cara e falou assim, não pensa. Gisele, eu preciso muito parar de pensar sobre isso. Ué, não pensa, para de pensar. Porque a desculpa da nossa vida, gente, eu não consigo não pensar. Eu não consigo controlar meus... Se tem uma coisa que eu não consigo controlar, meus pensamentos, como é que eu vou controlar? Eu estou sentindo, e aí, o que eu faço com isso? Mas a Bíblia nos diz que nós conseguimos, que nós podemos controlar os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. Então, não existe mais você usar essa desculpa na sua vida de que eu estou sentindo isso e eu não consigo controlar. Eu estou pensando isso e eu não consigo controlar. Porque, na verdade, nós podemos. Só que é muito mais fácil ficar acreditando que a gente não pode. Eu aprendi que a gente sempre olha para Deus e fala, eu amo a Deus. E a gente criou essa ideia de amor que é muito linda. Mas amar alguém, amar algo, exige disciplina. Nós amamos a nossa igreja. E nós tivemos que ter disciplina para vir aqui hoje. Se você vem em um culto, se você vem em uma reunião, você precisa de disciplina. Se você ama o seu trabalho, se você ama algo que você quer fazer, você precisa de disciplina para fazer aquilo acontecer. Então, assim, é com o Senhor. Sabe? Essa semana eu li uma frase que tocou muito meu coração, que é o seguinte: quanto tempo você demoraria para ser demitido se você servisse no seu trabalho da mesma forma que você serve à igreja?
Porque no nosso trabalho, ou na nossa escola, na nossa faculdade, às vezes nós damos tudo de nós. Imagina se, na verdade, nós servíssemos a esses lugares como nós servimos na igreja. Porque, às vezes, o que a gente dá 100% em um lugar, na verdade, é só 1% na igreja. E a forma que você serve aqui, a forma que você pensa nas coisas, é a forma que você se relaciona com Deus. Então, os meus pais são separados, né? E desde que eu sou mais nova, eu sou meio afastada do meu pai, porque ele mora longe, enfim, várias questões. Mas isso era uma coisa que me machucava muito. E às vezes eu ficava muito mal, eu ficava, nossa, eu queria muito um pai aqui. Eu queria muito pai aqui, eu não tenho um pai, eu estou muito sozinha, eu queria meu pai aqui. E eu lembro que eu fui em um acampamento de adolescentes, da Quadrangular. E a pessoa que estava pregando falou uma coisa que me marcou. Ela falou, independente do seu pai da terra estar aqui, o seu pai do céu está. E eu peguei essa frase para mim. E o que acontecia? Toda vez que vinha o pensamento de o seu pai não está aqui, você está sozinha, eu pensava, não, independente do meu pai da terra estar aqui, o meu pai do céu está. E essa foi uma frase de resposta, entende? Eu tenho como responder os meus pensamentos vêm, mas eu preciso responder esse pensamento. Então foi isso que começou a acontecer. E isso não é diferente com você. Você não precisa de uma frase. Essa é uma frase que marcou o meu coração e eu uso, mas você tem a palavra. Então, quando um pensamento ruim, quando algo vier, um sentimento vier, você tem a palavra para responder isso. Você não precisa ser refém dos seus pensamentos e dos seus sentimentos. Você tem a palavra para responder a isso. Então, se nós queremos alcançar essa paz inabalável, nós precisamos abrir mão de entender o que Deus está fazendo algumas vezes. Porque eu estou falando aqui sobre paz, sobre confiar em Deus. E às vezes a gente acha que confiar é só quando a gente está entendendo o que Deus está fazendo. Mas, na verdade, confiança é ficar em paz mesmo quando a gente não entende o que está acontecendo. Então, talvez na sua vida hoje, você não entende o que Deus está fazendo. Você não entende porque várias coisas estão acontecendo. Você não entende porque tem essa questão na sua família. Você não entende. Mas você não precisa entender para confiar. Para confiar, você só precisa saber quem Deus é. E você sabe. Então, você precisa abrir mão de entender algumas vezes para alcançar essa paz inabalável. E nós não podemos ter pensamentos em nossa mente que Deus não tem sobre nós. Às vezes vem um pensamento sobre você, que você não é capaz, que você não consegue, que o ano de 2022 vai ser horrível, porque está vindo a nova variante, porque isso, porque aquilo. Não. O que Deus pensa sobre você, o que Deus pensa sobre esse ano, é isso que você precisa pensar. Então, sim, nós podemos controlar os nossos sentimentos e as nossas palavras. E os nossos pensamentos. E como você controla isso? Com as suas palavras. A minha vida inteira eu ouvi, e que está totalmente certo, que a nossa boca fala do que o nosso coração está cheio. Isso é uma verdade. Mas uma coisa que eu comecei a aprender é que nós podemos controlar o nosso coração com as nossas palavras. Então, independente de eu estar sentindo aquilo, se eu falar algo ao contrário, eu mudo meu coração. Nós precisamos mudar o nosso coração com as nossas palavras. Então, independente do que você está pensando ou sentindo, você precisa falar algo diferente daquilo. Você precisa falar sobre as suas convicções e aí o seu coração vai mudar. E a quarta coisa que nós precisamos fazer é entender que Ele é seu Pai. E se você descansar nele, Ele vai cuidar de você. Em 1 Pedro 5,7 diz, lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Quando eu fui para o Rio, eu não conhecia ninguém. E eu tinha 17 anos ainda. E eu não estava acostumada a ficar sozinha, gente. A minha vida inteira, qualquer coisa que acontecia, eu ligava para minha mãe, que está ali, entendeu? Qualquer coisa, acontecia qualquer problema, eu ligava para minha mãe. E um dia aconteceu o seguinte, eu nem lembrava disso mais, mas essa semana Deus me lembrou disso. Eu peguei sem querer, eu tinha um ponto de referência para descer em um ônibus, né? E aí, eu olhava aquele ponto de referência e descia para ir para a faculdade. Se eu passasse por outro lugar, se eu não enxergasse o ponto de referência, eu não ia saber descer, porque eu só sabia por aquele ponto de referência. E um dia, sem querer, eu olhei e peguei o ônibus errado. Na verdade, eu peguei o ônibus certo, só que passava por um outro lugar. E aí, eu entrei no ônibus, tudo bem, estou esperando chegar ao ponto de referência, e nunca chegava. E eu falei, deve estar muito longe, eu vou dormir.
pior decisão da minha vida, mas tudo bem. E eu decidi dormir. Quando eu acordei, eu novamente não chegava ao ponto de referência. Eu falei, quer saber? Eu vou perguntar para alguém do meu lado. E aí eu olhei para o lado assim, ó, não tinha ninguém. Não tinha mais ninguém no ônibus, gente. Que lindo. Eu pensei, não, mas calma, ainda tem um motorista. É só perguntar para o motorista, né? É só falar que ele vai falar. E aí, eu lembro que quando eu abri aquela portinha do ônibus para falar com ele... Oi? Não, aí é demais, né? Quando eu abri a portinha do ônibus para falar com ele, eu lembro que ele falou assim, ai, menina, você me deu um susto. Eu fiquei assim, por quê? Eu achei que não tinha mais ninguém aí, não. Aí é porque eu sou baixa, né, gente? Estava no último banco do ônibus, ele não me enxergou. Eu falei, moça, porque eu acho que eu passei do lugar que eu tinha que descer, não sei o que aconteceu, eu estou meio perdida. Aí ele, onde você tinha que descer? Eu falei, em lugar tal. Ele, minha filha, você está muito longe, você não tem noção. Gente, não, sério, naquele momento, é o primeiro reflexo, né? Eu pensei, vou ligar para minha mãe. Gente, minha mãe aqui, o que ela ia poder fazer? Sinceramente, hoje eu olho para trás e penso assim, eu era maluca, porque minha mãe ia falar assim, ai, sinto muito. Mas aí, eu liguei para minha mãe não atendeu, porque ela estava trabalhando, eu pensei assim, eu preciso fazer alguma coisa. E eu sempre conto essa história, mas essa semana, Deus me lembrou de uma coisa que eu não lembrava. Eu comecei a chorar muito, porque eu fiquei desesperada, que eu estava perdida no Rio. Ele falou assim, olha, minha filha, eu estou indo para a garagem, não tem nem onde eu te deixar. Se eu te deixar aqui, não tem ninguém, entendeu? Aqui, eu não posso te deixar aqui, porque é muito perigoso. E eu comecei a chorar, porque eu falei, o motorista falou assim, eu não sei o que eu faço com você, eu vou ter que te abandonar aqui na estrada. E aí, eu comecei a chorar, porque eu estava com muito medo daquele momento de tensão. E ele falou assim, olha, eu acho que ele percebeu que eu estava muito mal mesmo. Ele falou, vai lá atrás, tem uma garrafinha de água que eu guardo para mim, você pode beber, porque eu estou vendo que você não está no seu normal, não. E eu lembro que eu fui lá atrás. Só que essa semana Deus me lembrou, isso faz muito tempo, essa semana Deus me lembrou que quando eu peguei aquela garrafa, eu orei. Eu falei, Deus, eu preciso que alguma coisa aconteça, eu não sei o que fazer. Realmente, naquele momento, não tinha saída. Eu pensei, ele vai me deixar aqui na estrada ou ele vai me deixar aqui na estrada, não tem o que fazer. E eu lembro que depois eu voltei, foi uma oração muito rápida, assim, de desespero. E eu voltei para falar com o motorista. E ele começou a conversar comigo, falar o que eu fazia, que faculdade eu fazia. E eu expliquei para ele. E ele olhou para mim e falou assim, olha, eu sou meio doido no que eu vou falar, mas eu senti de fazer isso. A sua faculdade é em tal lugar, né? Eu vou te levar lá. Eu fiquei... Não, ele está brincando, né? Ele está falando isso para depois falar que era zoeira. E ele falou, não, eu vou te levar lá. Pode deixar, eu vou te levar lá. Só me fala direito um dia que eu te levo lá. E aí ele voltou o trajeto inteiro. A gente estava realmente muito longe. Tanto que nesse dia eu nem cheguei no horário da aula. Eu cheguei no final. Porque só o tempo da aula foi o tempo dele voltar o trajeto todo. E ele me deixou na porta da minha faculdade. E eu estou te contando uma coisa impossível de acontecer. Para você entender que... todas as situações da sua vida, Deus é capaz de resolver. Em que mundo que um motorista de ônibus, que já estava acabando o seu turno, decide levar uma menina aleatória na porta da faculdade dela? Ele podia muito bem deixar lá, não era problema dele. E ele falou, eu lembro que ele falou, essa semana eu lembrei que ele falou, eu não sei porquê, mas eu senti de fazer isso. Mas hoje eu sei porquê. Porque Deus trabalhou para isso. Então, confiar que Ele é seu Pai e que Ele vai cuidar de você, muda a forma como você vê as coisas. Muda a forma como você encara as coisas. Eu aprendi aqui na igreja que ter consciência da paternidade de Deus é entender que Ele vai cuidar de você. Tipo, eu estava vendo o meu irmão aqui, eu lembrei do pastor João falando sobre o Abner. Que o Abner não fica preocupado se vai ter algo para ele comer na casa dele, como é que vai ser o dia de amanhã. Não, porque ele sabe que o pai dele cuida dele. E assim nós precisamos ser. Então, Mateus 6,33 diz que nós devemos buscar primeiro o reino de Deus. E todas as outras coisas vão ser acrescentadas. Mas eu sempre olhei para isso como um lugar de conforto. Tipo, você está aqui e aqui é um lugar de conforto. Você está me ouvindo falar, você ouviu o louvor. Então, aqui é um lugar bom, de conforto. Mas buscar todas as coisas, buscar o reino de Deus, não é só esse lugar de conforto, mas é exatamente quando você não está no conforto. Buscar o reino de Deus em primeiro lugar precisa ser exatamente quando nós nos sentimos mal, quando nós sentimos que nada vai acontecer.
é nesse ponto que nós precisamos buscar em Deus em primeiro lugar. Então, também significa buscar quando eu acho que eu não consigo, quando eu acho que eu não estou sentindo nada, quando eu acho que vai dar tudo errado, quando eu me sinto mal, quando eu me sinto preocupada. Então, nesse novo ano que vai vir, você com certeza vai se sentir mal. Você vai se sentir mal, você vai se sentir preocupada, você vai ter dias difíceis, você vai ter dia que você vai ficar com preguiça, que você vai ficar com medo do que vai acontecer. Mas você precisa buscar o reino de Deus em primeiro lugar. E buscar o reino de Deus em primeiro lugar também significa olhar para as pessoas que estão ao seu redor, em vez de olhar para você. Uma das coisas que eu mais aprendi na minha vida com Deus é que eu sou curada quando eu estou servindo. Eu perdi a conta de quantas vezes eu estava mal, mas eu continuei vindo servir. E eu fui curada aqui, nesse lugar. Então, quando você está mal, quando você está com medo, não é para você parar de servir, mas é para você ir para esse lugar, e é exatamente nesse lugar que você vai ser curada. Eu lembro de um dia que eu estava na igreja e eu cheguei muito mal, e eu tinha essa mania de, quando eu chegava mal na igreja, eu já orava assim: Deus, coloca alguém para orar por mim. Por favor, preciso que alguém ore por mim, só isso. Alguém ora por mim, por favor. E aí, nesse dia, aconteceu exatamente isso. Eu cheguei no culto, eu estava muito chateada, não lembro porquê. E eu comecei a orar: Deus, por favor, coloca alguém para orar por mim, coloca alguém para orar por mim. E aí eu lembro que eu sentei numa cadeira em que os dois lados meus estavam com as meninas e adolescentes da igreja. Para os dois lados que eu olhava, só tinha menina adolescente. E eu estava lá orando: Deus, por favor, coloca alguém para orar por mim, coloca alguém para orar por mim. E aí, do nada, Deus falou assim: eu quero que você ore por elas. Eu quero que você ore por todas as pessoas que estão do seu lado. Eu fiquei: Deus, sou eu que estou precisando de oração. Como assim? Eu que preciso de oração. Coloca elas todas para orar por mim, entendeu? Aí é melhor. Mas Deus falou: não, preciso que você ore por elas. Preciso que você deixe suas preocupações de lado por um momento. Só por um momento. Deixe suas preocupações para lá, os seus medos, do que você está chateada. Bota para fora. Deixe por um segundo para o lado. E se importa com essas pessoas que estão do seu lado. E aí eu lembro que eu comecei a orar por elas, comecei a orar. E parecia que enquanto eu orava por cada uma, eu era curada sobre algo. Eu era transformada sobre algo. E quando eu acabei de orar por elas, eu fiquei assim: gente, cadê a tristeza? Cadê a dor? Acabou. Então eu fui curada quando eu orava por elas. Então você está aqui, você pode estar sem paz, você pode estar com medo, e aí você está sem paz, e você fala: eu não vou na igreja hoje, porque eu estou muito mal. Eu estou muito mal, preciso descansar. Ou, eu estou aqui na igreja, mas eu não vou orar por ninguém, eu não vou fazer nada, eu não vou servir em nada porque eu estou num dia difícil. Mas esse testemunho é para te dizer exatamente o contrário. É nesses dias difíceis que nós precisamos deixar o que a gente sente para lá e focar no que está acontecendo aqui. Buscar o reino dos céus não é só você ser uma pessoa constante na igreja, uma pessoa que lê a Bíblia, uma pessoa que ora, mas é uma pessoa que exatamente nos momentos em que você deveria vir primeiro, você coloca o reino de Deus primeiro. Então, a paz para um cristão não é um lugar sem guerra, um lugar que não vai acontecer nada, que vai ficar tudo bem. Eu acredito que sim, Deus cuida de nós, que Ele nos dá momentos maravilhosos, mas a paz inabalável é a presença de uma pessoa. A paz inabalável é uma presença de uma pessoa. E uma coisa que me tocou muito também, e que para mim é um testemunho da minha vida, é que quando eu fui para a faculdade também, eu me sentia muito sozinha. Porque todos os meus colegas, na primeira semana, né, tinha aquele bando de festa, um monte de coisa, e eu não ia em nada. E eu lembro que, assim, logo de cara, quando eu cheguei na faculdade, todo mundo descobriu que eu era crente. Foi assim, eles descobriram. Não sei o que aconteceu. Mas todo mundo descobriu, assim, e o pessoal não falava comigo. O pessoal me ignorava. E eu não tinha amigo nenhum. Então, eu lembro que eu ficava assistindo a live da igreja. Eu ficava, cara, eu queria estar lá. Porque lá eu tenho pessoas que me amam. Lá alguém me ama. E lá onde eu estava nesse momento, que era um lugar onde ninguém falava comigo, onde estava tudo meio difícil, onde eu estava longe da minha família, eu sentia que eu estava muito sozinha. Eu tinha esse sentimento de solidão. E aí, mais uma vez, quando eu estava um dia, exatamente nesse dia, eu estava muito mal mesmo. Era o pior dia. E eu lembro que eu sempre ia para o metrô escutando música. Quando eu entrei no metrô, Deus falou comigo assim: eu preciso que você não vá ouvindo música hoje. Eu preciso que você preste atenção no que está acontecendo. Eu falei: tá bom. E eu lembro que uma menina sentou do meu lado e começou a falar assim:
ai, tá muito calor hoje, né? Eu fiquei, tá assim. Depois, ela do nada, ai, você viu tal coisa que aconteceu? Eu fiquei, gente, essa menina tá achando que eu sou amiga dela? Será que ela tá me confundindo? Pelo amor de Deus, deixa eu ter minha viagem em paz, entendeu? Mas, quando ela começou a falar, o Espírito Santo falou no meu coração, você não tá achando que isso é uma coincidência? Você não tá achando que ela tá falando com você só por falar? E aí, de novo, veio aquele sentimento de, eu quero que você ore por ela. E eu fiquei, Deus, hoje é o pior dia da minha vida, sabe? Nossa, exagerei. Mas assim, sei lá, Deus, eu tô me sentindo muito mal. Por que você não coloca alguém no metrô para orar por mim? Sabe? Por que eu estou repetindo isso? Porque é exatamente o pensamento que nós temos. Quando nós estamos preocupados, quando nós estamos com medo, nós não queremos servir. Nós queremos que alguém leve a paz pra gente. E aí, eu lembro que, contradizendo todos os meus sentimentos, eu falei, tá bom, vou orar por ela. E eu lembro que estava muito lotado o metrô. E eu falei assim, Deus, sabe o que eu vou fazer? Eu até falto a primeira aula, entendeu? Eu vou esperar ela descer. Aí, no momento que ela descer, eu oro por ela perto do banheiro, assim, onde não tiver ninguém, sabe? Porque aqui está muito cheio. E aí, Deus falou, não, você não está entendendo. É para você orar aí. E eu lembro que eu cheguei para ela e falei, posso orar por você? E eu fiquei assim na minha cabeça, tomara que ela fale não, tomara que ela fale não. E ela falou, eu estava esperando tu falar isso. Aí eu, ai, não. E aí, eu orei por ela, eu comecei a falar várias coisas que eu nem sabia o que eu estava falando. Comecei a orar realmente, que o Espírito Santo estava me conduzindo. E quando acabou a oração, ela falou assim, eu entrei nesse metrô. E eu falei assim, Deus, eu preciso de algo que o Senhor me mostre, que eu não estou sozinha, que o Senhor ainda me ama, que ainda faz sentido, mas precisa ser aqui dentro do metrô. Porque se for em outro lugar, é muito fácil. E aquilo, acabou comigo. Eu fiquei, realmente, eu sou curada quando eu estou servindo. Mas não acabou por aí. Quando eu saí e estava chegando perto da minha faculdade, eu ainda estava falando com Deus e agradecendo a Ele, falando, Deus, eu fui curada. Eu entendi que o Senhor cuida de mim. Eu tenho a paz. Eu entendi que eu preciso servir mesmo quando eu estou com medo, que eu não posso ser guiada pelos meus sentimentos, que a paz precisa ser algo para mim real. E chegou uma menina do meu lado, que eu nunca vi na vida, e na época, eu era viciada em Kit Kat. Eu amava Kit Kat. Qualquer pessoa que queria me dar um chocolate, me dava um Kit Kat. E essa menina aleatória chegou, me deu. Só que se ela só me desse, podia ser uma doação. Ela olhou, sei lá, vou dar um chocolate para aquela menina. Mas ela me entregou e falou assim, Jesus mandou te dar. Jesus mandou te dar e eu estou te dando. Eu fiquei, não, como assim? Como assim, como assim, como assim? Então, Deus me curou enquanto eu estava servindo, mas Deus continuou cuidando de mim, entende? Isso não significa que Deus não vai te abençoar e que não vão te dar momentos para você ficar, uau, olha quem é Deus, olha o que Ele fez por mim. Então, o que eu aprendi com tudo isso, o que eu aprendo com a palavra, o que eu aprendo com o que eu vivo quando eu pratico a palavra, é que a paz é uma promessa para nós. A paz é uma promessa. Então, nós não podemos agir como se fosse normal. A gente ficar a vida inteira preocupado, com medo, sem saber como agir, ansioso, nervoso. Não. A paz é uma promessa. E ela precisa ser real na nossa vida. Como que você vai viver esse ano de 2022 com uma paz inabalável? Praticando a palavra. Praticando a palavra. Não tem outro jeito. A Bíblia nos diz o que nós devemos fazer. Eu queria pedir para que você se colocasse de pé. Eu quero orar por você. Para que você não somente entenda tudo o que foi falado aqui, mas que a paz seja uma realidade na sua vida. Para que realmente, daqui a um tempo, você suba aqui e possa dar testemunhos do que acreditar na paz que o Senhor dá. E praticar a palavra fez na sua vida e impactou as pessoas ao seu redor. Eu queria pedir para que você fechasse seus olhos nesse momento. Deus, muito obrigada pelas pessoas que estão ouvindo. Obrigada pelo que o Senhor já fez por nós. Obrigada por a sua palavra. Obrigada porque o Senhor é nosso Pai, cuida de nós e vai cuidar de nós nesse ano. Eu te peço que, em nome de Jesus, as pessoas que estão aqui sejam de verdade, Deus, pessoas que vão ter uma paz inabalável no coração. Que a partir do momento que elas levarem os pedidos a Deus, que a partir do momento que elas se alegrarem no Senhor, o Senhor venha dar a paz que excede todo entendimento para elas. E que isso venha impactar não somente a vida delas, mas sim as pessoas que estão ao redor.
Te peço que em nome de Jesus esse venha ser um ano de pessoas que não vão andar preocupadas, que não vão andar com medo, mas que vão ter convicção que elas têm um Pai que cuida delas em todos os momentos. Muito obrigada por tudo, em nome de Jesus. Puro estou.